Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, o assunto tão esperado, né, por muitos alunos, que é a Segunda Guerra Mundial. Eu gostaria de compartilhar pessoalmente com vocês esse conteúdo, porém, a gente sabe que não é possível, mas a gente vai tentar fazer uma aula bem dinâmica, uma aula bem interessante para que a gente possa, né, aprender. Então, vamos lá. Para que a gente possa entender como aconteceu essa Segunda Guerra Mundial, a gente tem que focar em algumas coisas que ficou lá em 1914, na Primeira Guerra Mundial, certo? Então, muito do que aconteceu lá atrás, né, veio explodir na Segunda Guerra Mundial. E outros fatores também, certo? Mas a gente vai focar aqui, né, no Tratado de Versalhes, que foi um tratado que restringia várias questões com relação à Alemanha. E foram essas restrições que fizeram com que inflamasse um pouquinho, né, para que essa Segunda Guerra acontecesse. Também a gente tem que entender que nesse período da história, a gente tem aí a formação dos regimes totalitários. Eu deixei para vocês assim uma introdução, não foi? Na aula passada, eu disse que eu não ia me aprofundar porque eu ia deixar para falar um pouco mais agora na aula sobre Segunda Guerra. Mas a gente sabe que estavam se formando vários regimes totalitários em alguns países, né? Incluindo Alemanha, Itália, Japão, né? Na Espanha. E por outro lado também estavam se formando grupos com tendências comunistas. Na Espanha, por exemplo, né, tinha um partido que tinha ideais comunistas que conseguiram assumir, né, o governo espanhol. Porém, o que foi que aconteceu? Depois que essa coligação ela chegou ao poder, né, grupos de monarquistas e conservadores conseguiram, com a liderança de Francisco Franco, conseguiram aí tomar esse poder, certo? Deram um golpe de Estado e conseguiram assumir esse poder. Então, a partir daí, ficou o país dividido, né? Estou me referindo à Espanha. O país ficou dividido. De um lado, existiam pessoas que defendiam, né, ideais comunistas, socialistas, e do outro lado, pessoas que defendiam a questão do regime totalitário. Esses que tinham tendências comunistas eram apoiadores, e também eram apoiados, no caso, pela União Soviética, a URSS, certo? Que era totalmente comunista. E, do outro lado, a gente tinha ali pessoas que eram contrárias ao comunismo e que eram considerados monarquistas fascistas. Então, aí já dá para chegar bem perto, né, da questão do regime totalitário. Existia um monte de regras e também existia uma ideologia para esses partidos totalitários, né? Bom, esse tipo de governo, gente, governo totalitário, ele restringe qualquer um outro partido e também interfere não só na questão política, nas questões públicas, mas também nas questões privadas. Ou seja, existe uma regra a ser seguida, né, por esse regime. Eles têm total liberdade de interferir em quaisquer assunto, tanto público como privado, certo? E também exige ali um extremo autoritarismo. Entenderam? Prosseguindo. Em meio a tudo isso, né, a Alemanha... Eu amo esse assunto, gente. Gente, queria estar com vocês. Bom, prosseguindo. Não. No meio de tudo isso, né, a Alemanha estava ali no seu expansionismo, né? Tinha ali conseguido terras, né, na Austrália, né? Não, terras no território asiático, né? Então, foram expandindo, e com isso, né,
O que aconteceu? Esse expansionismo também tinha a intenção de barrar o comunismo. Bom, aí prosseguindo, a gente vai ver aí, né, o momento que essa guerra eclodiu. Né? Vocês sabem que eu já disse que tem algumas questões, né? A gente pode dizer que o expansionismo também contribuiu para que, né, a Alemanha tivesse aí força para iniciar uma nova guerra, mas eu queria que vocês acompanhassem comigo aí na página 402, onde tem assim, eclosão da guerra. Aí logo no primeiro parágrafo tem assim: após as anexões de território tcheco, a Grã-Bretanha e a França começaram a se preocupar com os avanços de Hitler. Por quê? Porque esse expansionismo estava chegando em terras como terras da França, em outros locais. A França chegou até a ficar amiguinha de Hitler para dizer que estava protegendo seu território. Então vamos ficar amigo dele, né, teoricamente, entre aspas, para proteger nossas terras. Sendo que o negócio começou a complicar, né? Começou a ficar difícil. Aí o que acontece? Né? A se preocupar com os avanços de Hitler, que em pouco tempo havia conquistado parte do leste europeu. Olha o que Hitler estava fazendo. Assim, propuseram à Polônia um acordo total, né? Um acordo de total apoio em caso de invasão alemã, que justamente foi o que aconteceu, né? Quando a gente fala, né, de Segunda Guerra Mundial, a gente está falando justamente do momento lá em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invade a Polônia. Estão entendendo a questão agora? Aí vamos lá. Foram criados aí uma divisão, né? Países que ficaram ali na classificação de aliados e países que fizeram parte do eixo. Aí agora a gente vai ver quem estava em qual lado. Bom, os países que estavam do lado do eixo foram eles, né? Alemanha, Japão e Itália. Os três tinham ali líderes totalitaristas, certo? Já nos aliados, a gente vai ter aí Grã-Bretanha, a França, Estados Unidos e a União Soviética. Então aí ficou uma divisão bem clara, né? Bom, aí começa, né, a questão da lavação de roupa. Vejam só. A União Soviética possuía ali um armamento bem considerável. Assim também como a gente tem a grande potência também Estados Unidos. Veja a complicação. Então, a União Soviética estava sendo dominada por Stalin, que a gente viu, né, acho que a gente viu isso aí nas aulas anteriores. Eu dei alguma coisa que falava sobre Stalin. Enfim. Então, o que acontecia? Ah, me lembrei, quando eu falei sobre a Rússia. Lembram disso? Pronto. Então, Stalin era o chefe naquele momento e ele queria, de alguma maneira, minimizar os impactos. Ele, na verdade, não queria que isso gerasse algo maior. Então, ele tentou se aproximar de Hitler para tentar neutralizar as tropas nazistas, né, nesse momento, fazendo assim com que Hitler ficasse distante do seu território. Aí vejam só, vejam na mesma página 402, o que foi que aconteceu, né? A aproximação de Hitler e de Stalin gerou um pacto entre os governantes, chamado de Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão, assinado em 1939. Pelo acordo alemães e soviéticos, nesse acordo, eles dividiram a Polônia e a União Soviética e recuperaria alguns territórios perdidos durante a Primeira Guerra Mundial, certo? Só que Hitler, que desacreditava na mão
na não intromissão da Grã-Bretanha, ou seja, ele tinha a certeza que a Grã-Bretanha ia, assim, ia interferir nesse negócio todo aí, e não só a Grã-Bretanha, mas também a França, então decidiu invadir a Polônia. Pronto. Então aí começa a guerra. Então, em setembro, né, como eu falei, de 1939, com a invasão da Alemanha na Polônia, acontece aí a Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece? Né? A Polônia, ela perdeu totalmente, gente, o seu território. Vários poloneses foram levados para a Alemanha e foram obrigados a trabalhar na Alemanha de forma desumana. Então, para vocês terem uma ideia aí, né, mais cerca de 400 mil pessoas foram obrigadas a trabalhar, né, na Alemanha. Aí vejam só, Hitler também ordenou a invasão à Dinamarca, à Noruega, à Bélgica e à Alemanha e à Holanda. O objetivo de tantas ações expansionistas era criar uma base ofensiva para enfrentar a Grã-Bretanha e abrir assim espaço para a expansão do território francês. Sendo que em 1940, né, houve ali um intenso arsenal militar. Os alemães atacaram a França e venceram rapidamente. A França rendeu-se então a Hitler e assinou o armistismo, né, com a Alemanha. Assim, o país dividiu-se em dois territórios. Norte, incluindo a capital Paris, que era submetido diretamente ao controle alemão, e ao sul era administrado por um governo. Aí, do outro lado, na parte sul, né, foi administrado por um governo que ficou conhecido como República de Vichy. Aí, esse lado era governado por um general chamado Henri Philippe. Então, assim, a Grã-Bretanha foi alvo, né, de várias ameaças nesse período. Mas essa história não para por aí, né? Aí, quando foi aí em 1941, Hitler ele decide invadir a União Soviética. Vejam aí na página 403, que fala o seguinte: após 1941, parte da Europa estava sob domínio alemão e Hitler decidiu invadir a União Soviética. Stalin, achando estar protegido pelo pacto que tinha feito lá atrás com ele, lembra aquele pacto que eu falei de não agressão? Pronto. Stalin estava seguríssimo que nada aconteceria. Então vamos seguindo. Então, no entanto, na madrugada do dia 22 de julho de 1941, o exército nazista cruzou a fronteira do território soviético e era o início da Operação Barbarossa. O que é que quer dizer, gente? Nessa invasão foi justamente o momento da entrada dos alemães na União Soviética. Ai, meu Deus, gente, eu tô aqui, eu queria escutar vocês. Queria a participação de vocês, mas vamos seguindo. Tô muito empolgada hoje, a aula tá muito empolgada. Aí vejam só, a invasão da União Soviética pelos nazistas envolveu mais de 4 milhões de soldados. Foi uma forte batalha, foi uma enorme batalha, utilizando ali várias estratégias de guerra, e as forças de Hitler avançaram sobre a União Soviética muito rapidamente, que era, na verdade, uma característica de Hitler, né? Então vejam só, o objetivo maior era de controlar os recursos que existiam lá na União Soviética, certo? E, em particular, o petróleo que existia lá. Então, isso ia fazer com que a industrialização não
pudesse prosseguir, se eles conseguissem tomar, né, esse recurso da União Soviética. Bom, todo esse desfecho faz com que o nazismo ele ganhe cada vez mais força. E chegou um momento em que a Alemanha estava dominando de uma forma tremenda. E o governo nazista começou a adotar várias medidas que fazia com que houvesse perseguição política, social, étnica e religiosa também. Então, começou aí a falar que os alemãos, né, Hitler achava que a raça pura era a raça alemã, né, que qualquer uma outra raça, ela era considerada inferior. Então, a raça superior era a raça alemã. Isso eram as palavras de Hitler. Então, aí começou uma perseguição a homossexuais, a judeus, negros, pessoas que tinham religiões como o Testemunho de Jeová, e outras, e outras, e outras. Esse período foi o período chamado de Holocausto, onde a gente vê aí, eu não sei, eu acho que eu passei para vocês, eu comecei, né, a passar aquele filme Olga, né, que mostra um pouquinho do que acontecia com os judeus que eram capturados pelos nazistas. Eram enormes, assim, eram várias formas de tortura, gente, porque as pessoas eram escravizadas, levadas para o campo de concentração, muitos eram colocados em câmara de gás para morrerem lá dentro. Então, assim, eram coisas bem assustadoras. Então, foi um momento de muita perseguição a judeus, homossexuais e outros que não se encaixavam, né, dentro do idealismo do regime nazista. Enfim, vamos só fazer o seguinte, para vocês ficarem aí, né, com algo grifado no livro de vocês. Deixa eu só pegar aqui o livro e abram aí na 404, porque vocês vão ver um pouquinho do que eles faziam com essas pessoas que não se encaixavam dentro do contexto deles, né? Aí tem assim, ó, eram torturados, faziam experiências médicas, eles passavam por uma desnutrição extrema, fora as execuções, trabalhavam de forma intensa e muitas vezes não se alimentavam, passavam fome, morriam dentro dos campos de concentração, certo? E muitos deles, aqueles que conseguiam sobreviver, eles eram torturados, né? E também, além de ser torturados, aquele que sobrevivia era submetido novamente a um trabalho intenso. Era assim, existem alguns filmes, eu vou deixar aqui no final do vídeo algumas sugestões de filmes para vocês, porque assim, gente, vale a pena vocês assistirem, vocês terem um material que possa mostrar essas imagens para vocês, assim, sem cortes, sabe? Eu vou deixar alguns aqui para vocês terem uma noção de como funcionava, certo? Bom, nesse contexto todo, tudo isso acontecendo, né, o nazismo ganhando espaço, então é o momento que a gente vê a entrada triunfal dos Estados Unidos na guerra. Aí a gente vai pular para a página 406 e a gente vai ver aí onde, como foi essa entrada, certo? Então, assim, a guerra na região do Pacífico foi marcada pelas conquistas japonesas no leste asiático. Desde a década de 1930, o Japão buscava dominar essas regiões em busca de matéria-prima para suprir a demanda de sua industrialização. Em 1941, o Japão já dominava as cidades de Xangai, Nanquim e Pequim, na China, a região de Manchúria e a Indochina. Era uma área de grande interesse estratégico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já fazia um bom tempo que estava de olho nessa região e que nesse momento da história estava sob domínio japonês. Prosseguindo.
É importante destacar que o expansionismo japonês, que também nesse momento era regime totalitário, que não esqueçamos disso, né? Então, esse expansionismo japonês era uma ameaça para os Estados Unidos, que desejava, né, piamente esses territórios. Então, foi o que aconteceu. Em resposta ao expansionismo dos japoneses lá, né, os Estados Unidos congelaram todos os bens dos japoneses e seus descendentes que residiam em território, além de cortar o fornecimento de petróleo ao Japão. Diante dos desafios de conciliação entre o Japão e Estados Unidos, estes buscaram uma forma diplomática de resolver o impasse gerado após, né, o conflito ali dos dois, né, que estavam interessados no mesmo território. Então, o Japão, por sua vez, queria acabar com a influência do país norte-americano na região. Então, foi o que aconteceu. No dia 7 de dezembro de 1941, empregou ali um ataque aéreo, né, na base naval dos Estados Unidos, né, que ficava ali localizada no Havaí. Então, o que aconteceu depois de tudo isso? Após esse ataque, os japoneses atacaram os Estados Unidos. O que foi que aconteceu? O Congresso dos Estados Unidos aprovou a declaração de guerra contra o Japão. Então, é aí o momento que tem assim, a verdadeira entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Então, vamos lá. Os Estados Unidos entra na guerra e influenciou outros países a declararem, né, uma posição. Entre eles estava o Brasil. O Brasil ficou ali do lado dos aliados, né? Porque lembra que eu falei que Alemanha, Japão e Itália fazia ali um grupo que se chamava Eixo e os outros países ficavam ali conhecidos como aliados. Então, com essa entrada dos Estados Unidos, o que é que acontece? A guerra, né, começa a ganhar um novo formato. Aí vamos lá. Ambos, além de declararem apoio aos aliados, decidiram entrar na guerra a fim de fortalecer o bloco por meio da oferta de soldados e armas, né? Aí tem assim, na Europa, Bulgária, Romênia, Hungria, aliados aos países do eixo, declararam uma guerra aos Estados Unidos. Então, esses países que a gente falou aqui, né, que na Europa tinha Bulgária, Romênia, Hungria, aliados aos países do eixo, que no caso era Japão, Alemanha e Itália, né, declararam guerra então aos Estados Unidos pelo fato dele querer fazer guerra com o Japão. Deu para entender? Depois que esse conflito aconteceu ali, que na verdade a gente vê ali, né, a invasão do Japão em território americano, depois vem aí a resposta dos Estados Unidos para o Japão, e aí os Estados Unidos começam a criar aliados. Vamos lá, os países que quiserem se unir a mim podem vir, não é isso? Então, países que fortaleciam os aliados e tinham países que fortaleciam o eixo, certo? Então, vamos lá. Com tudo isso, vamos fechar aqui, né? Vamos ver como foi esse desfecho final, a reviravolta dos aliados. Então, bora lá. A entrada dos Estados Unidos e da União Soviética, que também, gente, era uma poderosa potência em questão de armamento, certo? Tanto os Estados Unidos como a União Soviética. As duas eram bem fortes. Então, trouxe novos rumos ao conflito. Então, os ataques que ocorriam na Ásia e na Europa fundiram-se e se formaram um conflito só em todo o mundo. Então, na Europa, a primeira ofensiva deu-se ainda no território soviético, na Batalha de Moscou, entre outubro e dezembro de 1941.
Aí as forças de Stalin derrotaram aí o exército nazista e impediram a tomada na capital pelos alemães. E aí, o que acontece? A Alemanha, ela, depois dessa organização de Stalin para poder barrar o exército alemão, né, lá na cidade de Moscou, os alemães foram derrotados. Então, o que acontece? O exército alemão já estava bem fragilizado, né, com essa batalha que teve com os soviéticos. E então, em 1943, o Exército Vermelho cercou os alemãos, né, o Exército Vermelho, que era da União Soviética, e impôs uma nova derrota. Eles foram derrotados em Moscou e ainda tentaram uma outra batalha em uma outra cidade, né, sendo que eles não conseguiram, porque o Exército Vermelho, que era o exército de Stalin, conseguiu aí derrotá-los pela segunda vez. Então, eles derrotados, né, os alemães derrotados, eles seguiram ali em direção ao Oriente. E o triunfo soviético, né, o triunfo dos soviéticos sobre os alemães, teve uma grande repercussão assim, mundial e serviu de exemplos para outras tropas que eram aliadas a Hitler, né? Então, a vitória ali dos soviéticos foi ali evidente. Mas a história ainda segue. Bom, seguindo, né, as tropas que faziam parte do bloco de aliados foram ali seguindo em direção à Ásia e diferentes regiões também da África. Então, abrindo ali caminhos sobre o mar Mediterrâneo, e o que foi que aconteceu? Em 1943, as forças aliadas ocuparam ali a Sicília e desembarcaram na península da Itália e derrubaram ali o governo de Mussolini. Então, essa operação foi decisiva na frente ocidental, conhecido como Dia D, quando as forças aliadas desembarcaram na Normândia, norte da França, no dia 6 de junho de 1944. Essa ação envolveu cerca de 150 mil soldados, certo? Além de outros guerreiros também, navios e aviões e etc. Então, os aliados, eles avançaram ali ao norte da França e depois libertaram Paris e seguiram para território alemão. Enquanto isso, os soviéticos libertavam ali a Romênia, Bulgária e a Polônia, que fica ali no leste europeu, certo? Aí, em abril, em 1945, né, quando está chegando ali o ano do desfecho da Segunda Guerra Mundial, né? A gente teve início lá em 1939 e aí foi se estendendo até 1945. Aí, deixa eu só colocar aqui algumas coisas para vocês lembrarem, né, do que a gente está falando, né? A gente falou do que foi marcante, né, nessa fase da história. Os regimes totalitários, né, a perseguição das minorias, como judeus, homossexuais, pessoas que tinham religião como Testemunho de Jeová, entre outros, né? Então, houve aí uma perseguição nesse período. Também falamos sobre o avanço do comunismo nesse período, né? Onde se era o oposto dos ideais dos regimes fascista e nazista, certo? Então, a gente pode, para ficar mais fácil para vocês entenderem, né? Nazismo e fascismo, a gente tem um regime totalitário, certo? E a gente tem do outro lado socialismo e comunismo. Então, eles são opostos. Você tem que saber, isso aí é bem importante você saber que os dois eram extremos, dois extremos. Entenderam? Bom, ficou claro até aí? Então, vamos continuando aqui o desfecho dessa história. Como eu falei, né, a questão da entrada dos Estados Unidos fez
é uma diferença enorme nesse contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. Hitler, né? E lembrando que eu esqueci de deixar claro para vocês que o bloco, né, que foi formado, né, chamado Eixo, né, que tinha ali Hitler e Mussolini, os dois eram como se fossem os cabeças desse movimento, certo? Aí a gente tem aí os aliados, que por sua vez também teve a participação indireta, mas teve a participação do Brasil dentro da Segunda Guerra Mundial. Então vamos ao desfecho da história, né? Então o que aconteceu? Ali por volta de 1945, o que estava acontecendo era que os japoneses, né, estavam tendo ali sucessivas derrotas. A gente sabe também que a Itália ela foi invadida, certo? E também esses países estavam entrando cada vez mais em colapso. Então, foi isso que favoreceu ali a derrota do eixo, ou seja, aqueles países que faziam parte do nazifascismo. Então, aí a gente vê que a Alemanha, né, ela foi derrotada, e os países que faziam parte dos aliados, né, como os Estados Unidos, tiveram aí a sua supremacia. Bom, pessoal, essa história ainda vai ter ainda uma continuação, né? Assim, a gente vai ver esses fragmentos ainda na Guerra Fria. Não vai ser o capítulo que a gente vai estudar em seguida, certo? No livro de vocês, a gente vai ver agora, na próxima aula, Era Vargas. Mas eu vou passar algumas atividades para vocês responderem, e também eu vou ver se eu monto aí um quiz, certo? Para que a gente possa memorizar os fatos importantes da Segunda Guerra Mundial, ok? Então, fiquem atentos às atividades da plataforma, certo? Respondam qualquer dúvida, é só falar, certo? Mandar as dúvidas de vocês que eu tiro uma a uma, beleza? Então, até a próxima aula, fique com Deus e por hoje é só.